Navio russo coloca a Marinha Brasileira em alerta por suspeita de espionagem. Você está se informando pela TV Coyote. Lembre de inscrever-se no canal para ficar sempre muito bem informado e também que você pode colaborar com o meu trabalho financeiramente se tornando um membro. Para isso, basta clicar em Seja Membro aqui embaixo. Bom, gente, a Marinha Brasileira ela monitorou durante o período de uma semana um navio russo de pesquisa e inteligência chamado Yantar. Esse navio ele é suspeito em vários lugares de realizar atividades de espionagem. Foi no dia 10 desse mês de fevereiro que o Centro Integrado de Segurança Marítima do Rio de Janeiro detectou a presença do Yantar no litoral do Rio. Logo após a detecção, foi feita uma tentativa de contato. Esse contato não foi respondido e logo em seguida dessa tentativa, o navio desapareceu dos radares. A principal hipótese é que a tripulação tenha desligado propositalmente um equipamento chamado AIS, que permite a localização do navio. O AIS seria frequentemente desligado de forma proposital quando o navio está realizando atividades que ele não quer que ninguém saiba que ele está realizando. É o caso, por exemplo, de navios que vão comprar petróleo na Venezuela, que vão buscar petróleo na Venezuela. Como a Venezuela passa por várias sanções do governo dos Estados Unidos, as empresas donas dessas embarcações e os países para onde esse petróleo vai ser levado não querem que isso vire público para não serem prejudicadas por essas sanções também. Bom, gente, espionagem é um outro caso em que o AIS é desligado. Um país não quer ser descoberto quando está espionando o outro. Uma operação de patrulha do Yantar foi imediatamente desencadeada pela Marinha logo em seguida a esse desligamento do AIS. E no fim da tarde do último domingo, dia 16 de fevereiro, um helicóptero da Marinha do Brasil e um avião da FAB, da Força Aérea Brasileira, localizaram ele a 80 quilômetros do litoral do Rio. Foi feita uma abordagem direta. Nessa primeira abordagem, a tripulação não atendeu às chamadas. Foram feitas outras tentativas e depois de um tempo a tripulação passou a responder, mas dando respostas extremamente vagas quando ela era questionada sobre que atividade a embarcação estava realizando aqui no litoral brasileiro. Quando ele foi encontrado, ele já se encontrava numa área de cabos submarinos de internet a 80 quilômetros do litoral do Rio. Bom, gente, para quem não sabe, os cabos submarinos de internet, eles são os responsáveis por todo o funcionamento da internet no planeta. Eles ligam os servidores de um país com os servidores de outro. Sem eles, não tem comunicação online. A internet não funciona. Ainda dependemos de cabos nesse sentido. Eles correspondem hoje a 99% das comunicações transoceânicas e a 97% das conexões de internet entre os servidores do mundo. Quem não está vendo no formato de podcast, está vendo no formato de vídeo, pode observar aí o mapa dos cabos submarinos de fibra ótica que você tem no globo. No total, a gente tem uma rede de 378 cabos, desses 6 se encontram no mar brasileiro, e 1,2 milhão de quilômetros é o tamanho dessa rede de 378 cabos. Gigantesca e em constante crescimento. Uma ruptura no cabeamento, em um único cabo apenas, é capaz de deixar mais de um país sem nenhuma conexão online e criar danos gigantescos para a economia global. O navio Yantar, nesse momento, ele se encontra no Porto do Rio. Ele atracou lá no dia 18, né, depois de toda essa questão. E deve ficar até o meio desse carnaval atracado no porto e deve ir embora normalmente. Bom, gente, o Yantar, ele está em operação desde o ano de 2015 e ele tem uma série de casos estranhos desde que ele começou a funcionar na Rússia. Ele tem sensores de alta tecnologia que são capazes de rastrear o fundo do mar até 6 mil metros de profundidade e sempre, então, esteve na mira dos governos por causa dessa grande capacidade também. O que ele faz basicamente é funcionar como uma nave-mãe. Ele é capaz de lançar até 2 mini submarinos de 25 toneladas, tripulados por 3 pessoas cada uma, para poder fazer aí explorações no oceano. Ele também tem a possibilidade de levar com ele, em vez desses 2 mini submarinos de 25 toneladas, uma série de submarinos ainda menores e controlar esses menores remotamente através de controle.
Bom, gente, a Rússia sempre diz que atua em pesquisas científicas em ajuda a outros países utilizando o Yantar e que essa é a única função dele, essas são as únicas funções dele. E efetivamente, ele participa de ajuda a outros países. Foi o caso, por exemplo, quando a gente teve o desaparecimento daquele submarino argentino, o Ara San Juan. Ele desapareceu na Argentina no ano de 2017, um navio da Marinha Argentina. A tripulação inteira morreu nesse incidente e o Yantar participou do processo de busca. Ele foi cedido pelo governo russo e também outros países do mundo contribuíram com a busca do Ara San Juan. Os últimos dois casos, na realidade, que a gente teve estranhos com ele, se deram em junho do ano passado. Ele passou pelo Canal da Mancha e foi escoltado preventivamente pela Força Aérea do Reino Unido e tratado pela imprensa do Reino Unido como um navio espião, por isso ele foi tirado e escoltado. E em novembro de 2019, ele causou suspeita por desligar o radar quando estava no Mar do Caribe e na costa dos Estados Unidos também. Antes disso, uma série de casos diferentes. Por exemplo, o Serviço de Inteligência de Israel reportou a presença do Yantar no Mar Mediterrâneo no ano de 2017, 3 anos depois que ele já estava operando. Bem próximo também a um ponto onde passavam cabos de fibra ótica, cabos esses que ligavam Israel ao Chipre, e o Chipre que estabelece uma série de links entre servidores em grande parte do território europeu. É um lugar essencial para essa rede de cabos de fibra ótica. As autoridades dos Estados Unidos elas levantaram a suspeita de que esses pequenos submarinos que o Yantar transporta operam especialmente para rastreio de cabos submarinos e boa parte das vezes que ele foi pego em situações estranhas, ele estava próximo de locais de passagem desses cabos. É a primeira vez que isso acontece no Brasil. Nessa semana, inclusive, esse fato se acumula a outro. Nessa semana, o Serviço de Inteligência da Irlanda flagrou agentes russos investigando cabos submarinos de fibra ótica que conectam a Europa aos Estados Unidos. A segurança desses dados que passam pelos cabos é hoje uma das preocupações centrais para o governo americano e também para os governos da Europa, além de outros governos do mundo. O temor, no caso da Irlanda especificamente, é que pontos fracos na estrutura desses cabos possibilitem o hackeamento das informações que passam por eles, ou até mesmo que eles possam ser cortados, interrompendo o tráfego de dados. Essa preocupação ela já é compartilhada, ligada ao Yantar há muito tempo pela Marinha dos Estados Unidos. Gente, esses fatos todos eles foram reportados pelo jornal O Estado de São Paulo. Cria muita estranheza em vários sentidos, né? Primeiro, porque o navio desligou o radar depois, não desligou antes. Talvez ele achasse que não fosse chamar a atenção, seria mais um navio circulando em mar brasileiro e que ninguém ia questionar nada, acabou questionando. Mas são um conjunto de coisas muito grandes. Claramente, esses cabos de fibra ótica, eles são de interesse por parte da inteligência, por parte das forças militares das potências mundiais. Então é isso, gente. Lembre de inscrever-se no canal. Um abraço e até a próxima.